Olá, obrigado a todos que têm me mandado mensagens pelo canal do YouTube, aqueles que estão me enviando e-mails com dúvidas. Na medida do possível, tenho ajudado a todos aqueles que me procuram. As dúvidas são relacionadas basicamente com as funções do Excel. Muitos dos vídeos que gravei contêm a solução para a parte dos problemas que foram apresentados. Para aprender bem, você deve praticar. Assista sempre os vídeos, compartilhe, estude, faça exercícios práticos, pois é só assim que você vai conseguir aprender de verdade a usar essa ferramenta, que é o Excel. Nessa aula, vamos dar sequência com a função C. Na descrição desse vídeo no site do YouTube, você encontra o download da planilha chamada função C e o seu gabarito, que vai estar disponível depois da resolução. Na aula passada, nós trabalhamos com a função C, usando apenas uma única condição. Por exemplo, vamos considerar esse exercício. Nesta primeira condição, se a média de compras for maior que 12, indicar compra o ano todo. Observe que a média de compras é dada em meses, que está na coluna E. Se quisermos então avaliar essa média de compras e colocar a sua resposta informando que o usuário compra o mês todo, basta clicar na coluna de condição e digitar a função C. Abrindo parênteses, o primeiro argumento é o teste lógico. Se você viu a aula anterior, foi tranquilo porque você já sabe fazer a condição com apenas uma função C. Vou perguntar se esta célula E2 é maior do que 12. Perceba que na condição que está na linha 22 eu perguntei se for maior que 12, não maior ou igual a 12. Ponto e vírgula, você sabe que esse ponto e vírgula significa então. Então, se a célula E2 for maior que 12, então vamos escrever compra o ano todo, que é a resposta para a condição quando ela for verdadeira. O ponto e vírgula é o senão. Se a primeira condição não for satisfatória, vamos utilizar então a segunda condição da função C. Mas eu não quero escrever nada no lugar dela. Eu quero deixar apenas a célula em branco. Eu não quero escrever que não compra o ano todo. Quando você precisar que a função C retorne um valor em branco, basta digitar aspas, aspas, juntas. Não é aspas, espaço, aspas. Se você digitar um espaço entre as aspas, será inserido um caractere chamado de espaço, e essa célula não estará mais vazia. Por isso as aspas, aspas juntas. Fechando parênteses e pressionando Enter, o resultado foi em branco. Por quê? Se avaliarmos a célula E2, esse cliente não compra mais do que 12. A média dele de compras é 5, ou seja, então muito baixa. Vou clicar sobre a célula, vou copiar essa informação para baixo e você vai ver que poucos clientes compram o ano todo. Um total apenas meia dúzia. Caso você esqueça de colocar uma condição na função C, observe. Vou tirar a condição falsa e fechar o parênteses deixando apenas a condição verdadeira. Se pressionar o Enter, teremos a resposta falso. Toda vez que você for utilizar a função C e a palavra falso aparecer, significa que você esqueceu de colocar um dos argumentos da função, ou a condição verdadeira ou a condição falsa. Reveja então a sua fórmula. Mas como o objetivo não é explicar de novo a função C, vamos partir para a condição 2. Dessa vez, há duas situações que eu preciso checar. Se você observar na linha 23, se o departamento for compras e a cidade for de São Paulo, será aprovado um aumento para o meu fornecedor. Para isso, vamos começar perguntando para a célula B2 se ela é igual a compras. Lembre-se que você deve pesquisar sempre utilizando textos entre aspas. Ponto e vírgula. Muito bem. Se o cliente for compras, nós já podemos dar o aumento a ele? Não. Nós precisamos agora checar a segunda condição. E é aí que entra a falha de muitos que utilizam a função C. Podemos utilizar a função C aninhada, ou seja, uma função dentro da outra. E esta função C ela vai checar as condições passo a passo até me dar uma condição verdadeira. Observe, ao invés de escrever uma condição verdadeira, vou colocar outra função C. Dessa vez para checar se o cliente ele é de São Paulo. Veja só, se a célula D2 é igual São Paulo. Cuidado, digite o acento, digite o espaço do nome da cidade, pois senão você terá um erro na sua fórmula. Ponto e vírgula. Perceba que temos agora duas funções Cs na condição 2. A primeira função C verifica se o departamento é compras.
Se o departamento é compras, então ele vai ter que checar a segunda condição para dar o aumento, se a cidade é São Paulo. Por isso colocamos esse segundo se no lugar da condição verdadeira. Se o departamento não é compras, a função se ela nem lê a função que está interna na condição verdadeira. Observe, se o departamento é compras e se a cidade é São Paulo, então, abro aspas e aprovado para o aumento. Essas duas condições têm que ser verdadeiras para que essa resposta seja inserida. Se não, veja só, ponto e vírgula. Se notarmos, nós estamos respondendo agora ao terceiro argumento da valor falso desta função C, que é a função interna. Só que esta função C interna está checando a cidade. Se não foi aprovado para o aumento, a condição falsa para este C significa que a cidade não é São Paulo. Veja só, vou deixar em branco. Fecho parênteses e a caixa de contexto não sumiu. Essa caixa de contexto não sumiu porque nós ainda precisamos completar a primeira função C. Colocando um ponto e vírgula, observe, eu preciso informar o valor se falso. Se a primeira condição for verdadeira, ele vai executar então o C que está aqui dentro. Se não, ele vai procurar uma resposta falsa. Vamos colocar aspas, aspas e vou fechar parênteses. Assim que pressionar o Enter, teremos então uma célula em branco. Por quê? Se nós checarmos, o departamento aqui é compras, correto? Então a primeira condição é verdadeira. Ele vai checar então a segunda condição. A segunda condição não é verdadeira. A cidade de Belo Horizonte e não São Paulo. Por isso que ele não escreveu nada. Se copiarmos essa fórmula para baixo, veremos que são poucas as cidades que terão aumento. Apenas 3 clientes terão aumento. Se analisarmos a segunda linha, veremos que o departamento é compras e a cidade é São Paulo. Vamos interpretar essa função como se fôssemos o Excel. Observe. F2. Vamos pensar primeiro no primeiro C. Se a célula B2 for igual a compras, então faça este C inteiro, certo? Muito bem. Observe que a célula B2 possui o departamento de compras. Então, essa condição é verdadeira. Essa parte da função aqui, que é a condição falsa, ela não será executada. Ela será descartada juntamente com essa função C. E vai sobrar apenas este C intermediário. Esquecendo o primeiro C, vamos agora ver o segundo. Veja só. A cidade é igual a São Paulo? Não. Então, veja só. Ele não vai executar a condição verdadeira. Ele vai procurar o valor se falso. Então, não tem nada aqui dentro. Por isso, ele deixou a célula em branco. Para facilitar a interpretação, podemos saber por que cada um desses aqui não teve o aumento. Vou editar a fórmula original, pressionando F2, e vamos começar com um C interno. Eu perguntei se a célula D2 é igual a São Paulo. Se for, ele vai aprovar para o aumento porque a primeira condição já foi verdadeira. Se não, aqui dentro desta condição falsa, eu devo escrever que o cliente não é de São Paulo. Por isso que ele não recebeu o aumento. Lá no primeiro C, ele faz uma pergunta para a célula. Você é igual a compras para a célula B2? Se o Excel responder não, a condição falsa, ele vai procurar o valor que está aqui. Então, temos que escrever que não é compras, que o departamento dele é errado. Pronto. Pressionando o Enter e copiando essa fórmula para baixo, saberemos exatamente o motivo porque cada um deles não recebeu o aumento. Fácil, não é? Se você separar por partes a função, se você começar a analisar as suas funções C alinhadas passo a passo, veja só, de dentro para fora, você verá que conforme as funções C forem sendo executadas, elas são descartadas, sobrando as condições internas para a solução. Nesta condição 3, temos agora uma outra situação, onde eu quero verificar se o cliente for VIP, se ele é de São Paulo e se a média de faturamento é maior que 10 mil. Somente se essas 3 condições forem verdadeiras é que nós vamos passar a ter um aumento para ele. Bom, você já percebeu que são 3 Cs, não apenas um, são 3. Vamos resolver essa função digitando se, abro parênteses. Eu vou até puxar a tela um pouco para o lado, para que possamos enxergar melhor essa função. Primeira pergunta, o cliente é VIP? Vamos ter que perguntar para a célula F2 se ela é igual a
VIP. Ponto e vírgula. Posso já dar o desconto extra só porque a pessoa é VIP? Não. Ela precisa ser de São Paulo também. Para isso, vamos digitar aqui se, abro parênteses, se a cidade, a célula D2, for igual a São Paulo. Aspas duplas, com acento, ponto e vírgula. Pergunto agora a você. Se o cliente é VIP e se ele é de São Paulo, ele pode ter o aumento? Não. Ele ainda precisa ter uma média de faturamento maior que 10 mil. Vamos ter que chamar então um terceiro C e perguntar se a média de faturamento que está na célula G2 é maior do que 10 mil. Lembre-se de digitar o valor sem formatação. Ponto e vírgula. Apenas quando essas três condições foram verdadeiras é que eu posso abrir aspas e escrever conceder desconto extra. Não acabamos a função ainda, observe. Eu estou escrevendo a condição verdadeira deste C interno. Falta a condição falsa. Então, ponto e vírgula, aspas, aspas, e fecho parênteses. Esse parênteses foi na cor roxa. Significa que esse parênteses refere-se a este C intermediário. Observe que a caixa de contexto ainda não sumiu. Eu tenho o valor verdadeiro, mas eu não tenho o valor falso da segunda função C. Lá no final, vamos digitar ponto e vírgula, aspas, aspas. Fecho parênteses. Dessa vez, esse parênteses aí nessa cor salmão. A caixa de contexto ainda não sumiu. Por quê? Temos que encerrar também a primeira função C que digitamos. Lá no final, vamos digitar ponto e vírgula, aspas, aspas e fechar parênteses. Se você notou, a caixa de contexto sumiu e então já preenchemos todos os argumentos da função C. Pressionando Enter, observe. Esse cliente não teve o aumento. Por quê? Vamos saber disso já já. Vou copiar essa fórmula para baixo para ver se deu certo e vou ver que apenas 2 clientes atendem aos 3 requisitos para ter o aumento. Se nós analisarmos a fórmula, observe. A primeira função C pergunta se o cliente é VIP. Se clicarmos no argumento, veremos a seleção de que parte da função é o argumento selecionado. O valor verdadeiro é todas as funções C internas e o último argumento, valor falso, refere-se então a este primeiro C. Se ele testou o cliente perguntando se ele é VIP, se ele não for, é nesta parte que ele vai encontrar a resposta. Nós vamos clicar aqui e vamos dizer que ele não é VIP. Se pressionar o Enter, você vai observar que apenas aqueles que não são VIPs já foram descartados logo na primeira função C. Se F2 é igual a VIP, observe, F2 não é VIP. Então, ele descarta toda essa parte verdadeira e vai procurar o argumento falso, que é este aqui, não é VIP. Se ele é VIP, ele vai procurar então o segundo C, descartando esta parte e descartando essa, sobrando apenas os outros 2 Cs internos. Vamos tratar agora a informação de que não é de São Paulo. Clicando sobre o teste lógico da função intermediária, vemos que esse terceiro C é o argumento verdadeiro deste segundo C. O valor falso está em branco, ou seja, o segundo C está testando a cidade. Nós vamos colocar então na condição falsa que, se ele não ganhar o aumento, por causa da segunda função C, é porque ele não é de São Paulo. Se copiarmos a fórmula para baixo, você verá então que não é de São Paulo. Os demais que estavam em branco. Poderíamos completar a nossa fórmula colocando aqui neste C interno que se a média for maior que 10 mil, ele concede o desconto. Se não, a gente poderia escrever média inferior a 10 mil. Mas não é o caso. Nenhuma das condições, nenhum dos clientes apresentou média de faturamento menor que isso. Observe que a função C alinhada é um conjunto de práticas. Você precisará praticar para entender esse conceito. Parta sempre do conceito que você precisa ter uma resposta verdadeira para que a próxima condição seja executada. Ou não, você poderia testar todas as condições falsas até chegar a um resultado.
É a prática que vai ensinar você a ter essa resposta quando for utilizar a função C. Mas vamos continuar. Tem aqui um segundo exercício da função C. Observe. Como eu posso marcar itens duplicados de uma tabela? Para marcar itens duplicados, podemos usar a função C também, caso você tenha versões anteriores do Excel e não tenha o recurso de marcação duplicada como as versões novas. O primeiro passo para que isso dê certo é classificar os dados. Estatisticamente, para que você possa fazer análises, você deve agrupar e classificar as informações. Os nomes estão fora, de ordem. Se pressionarmos um Ctrl asterisco, os dados próximos à minha tabela são selecionados. Vou então selecionar aqui dados, classificar, e vou pedir para classificar por nome. Prontinho. Classificando por nome, você já consegue verificar algumas pessoas que estão com o nome duplicado. Mas essa lista tem 1947 nomes. É difícil, não é? O que nós vamos fazer é digitar então aqui a função C. Eu vou perguntar se, abro parênteses, se esta célula, que eu estou aqui ao lado esquerdo, for igual à célula imediatamente anterior a ela, então escreva duplicado. Se não, deixe em branco, usando aspas, aspas. Não entendeu? Não se preocupe. Por que ele não marcou nada? Porque o nome do Abraão é diferente da palavra nome. Mas se eu copiar essa fórmula apenas algumas linhas para baixo, você vai ver que ele marcou já duplicado para 2 nomes. Ele vai sempre marcar duplicado para o segundo nome. Mas atenção, se você tivesse uma barrinha de espaço no final do nome, esses nomes já não estariam iguais. As barras de espaço interferem quando um nome é diferente do outro. As barras de espaço a mais podem interferir no processo de comparação. Para isso, usamos a função arrumar no Excel, mas isso é história para outra aula. Se pegarmos então a nossa fórmula e copiarmos para baixo, veremos então que até o final há diversos itens duplicados na minha lista. Eu poderia simplesmente agora classificar essa minha lista e apagar os duplicados. Por exemplo, vou selecionar todos os dados, vamos eliminar a fórmula. Ctrl C, vou copiar todos os meus dados. Vou vir aqui na guia, na página inicial, no botão de opções de colar, vou entrar sobre o comando colar, clicar sobre o comando colar especial e clicar sobre valores. Quando pressionar OK, as fórmulas então serão eliminadas. Observe. Eu posso muito bem selecionar a minha base de dados, escolher o botão classificar e pedir dessa vez para classificar os itens duplicados em ordem decrescente. Pronto. Selecionando então esses dados, apenas os duplicados, a lista é grande, veja só. No total são 491 valores. Eu posso excluir, deslocando os meus dados para cima. Teria certeza, então, que todos os nomes que estão aqui na minha lista são únicos, não há duplicidades. Deixando apenas, veja só, 1.456 pessoas na lista. Vou dar um Ctrl Z para que você possa depois baixar essa função. Vou voltar à fórmula. Prontinho. A segunda forma de eliminar duplicatas seria utilizar um recurso próprio do Excel. Vou selecionar essa tabela de dados, Ctrl asterisco, e dessa vez nós vamos clicar aqui na guia Dados, no botão Remover duplicatas. Assim que eu clico sobre Remover duplicatas, eu tenho apenas uma coluna de dados. O Excel já identifica isso e pergunta qual é a coluna que eu quero que ele verifique. Se pressionarmos OK, observe, 491 valores duplicados foram removidos, 1.450 valores permaneceram. Da mesma forma que fizemos anteriormente usando a função, o Excel agora tem uma ferramenta automática para isso chamada Remover duplicatas. Tome cuidado que apenas se você tiver conjuntos de dados com múltiplas colunas. Lembre-se de marcar todas elas para que a integridade dos seus objetos continue a mesma. Se você, por exemplo, marcar apenas uma coluna de uma tabela de dados, pode acontecer de você eliminar dados duplicados indevidamente. Por exemplo, listas de compras de um cliente em um determinado período.
Se você selecionar só a linha de clientes, a coluna de clientes, as informações das compras, como o Excel não vai conseguir encontrar duplicidade, vai eliminar, deixando apenas uma compra desse seu cliente na lista. Cuidado! Bom, outra dica interessante da função C é preencher os espaços vazios utilizando a função C. Note que nós temos aqui algumas funções, alguns nomes e depois desses nomes linhas em branco. Isso ocorre principalmente em tabelas dinâmicas, depois que você copia os dados e cola em outras planilhas. Para preencher este espaço com o mesmo nome, vamos utilizar a função C em uma coluna complementar. Como? Se, abro parênteses, se esta célula aqui estiver em branco, eu vou perguntar isso, for igual a em branco, aspas, aspas, então copie o nome de cima. Se não, copie a própria célula. Quando eu pressionar o Enter, o que nós vamos ter? O nome da Bárbara, certo? Mas assim que eu copiar essa função C para baixo, ele vai copiar a Bárbara de novo. Por quê? Porque ele está testando se a célula F5 é vazia. Se for, então ele vai pegar o conteúdo da célula G4, que é o nome que eu preenchi anteriormente. Se não, ele pega o conteúdo da célula. Se copiarmos essa função para baixo, observe, colei, colei, colei. Automaticamente a função C, ela colocou o nome da Carolina. Se eu continuar colando, observe, o Excel faz a correção automática dos dados. Ele completa, para os espaços em branco, o nome das pessoas que não estão aparecendo. Vou copiar até aqui embaixo, vou colar, prontinho. Você vai observar que automaticamente o Excel faz o preenchimento dos espaços em branco com os nomes. Você poderia agora, por exemplo, copiar esses dados e usando o recurso de colar especial, página inicial, colar especial, pedir para o Excel colar apenas os valores. Pressionando OK, teríamos então a nossa lista completa. Vou dar um Ctrl Z para que você também possa ficar com esta função na tela. Você pode depois apagar essa coluna adicional, mantendo seus dados com as colunas preenchidas. Você pode ainda ocultar a coluna para que ela não apareça. Fica a seu critério. Observe, então, que a função C ela é bem completa. Há diversas formas e aplicações para a função C. Eu a utilizo muito no trabalho no dia a dia, para checar se os valores são maiores do que uma média, se são menores, para checar nomes de cidades, para checar condições. Você pode utilizar funções dentro também da função C. Tudo isso de forma a trazer os resultados que você está esperando. Pratique. Caso tenha dúvidas, assista essa aula novamente e espero que tenha gostado. Agradeço mais uma vez todos os comentários e espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima!